Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros no Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do livro O Caçador, da Ana Lúcia Merege, que eu não tenho em mãos ainda, porque ele está em Catarse. Então, na verdade, eu tive sim essa honra de ler esse livro já antes dele ser republicado, porque na verdade esse é o primeiro livro da autora e está sendo agora relançado pela editora Draco. E trouxe aqui a minha opinião, meu feedback, para que você também conheça essa obra e também conheça o Catarse, porque está excelente esse Catarse, está com vários combos maravilhosos, tem combos com outros livros da editora Draco, tem conto com coletâneas que a Ana Merege fez a organização, tem outros livros da Ana Merege, e a Ana é uma pessoa assim, que ela tá no mercado editorial já há muito tempo, sabe? E ela é, assim, excelente em contos de fada, ela é expert em estudos históricos, então cada conto que eu já li dela, cada livro que eu já li dela, dá pra ver que ela tem assim, um trabalho de pesquisa muito sério, sabe? E que ela se esforça mesmo para retratar a imagética medieval, tanto às vezes europeia, como às vezes também mais árabes, mais asiáticas, né? Sempre que ela se propõe a pegar uma cultura, um folclore, uma mitologia e recriar nas histórias dela, seja um reconto, né, de uma lenda, seja uma história própria que ela cria o próprio cenário, a própria mitologia, por assim dizer, ela sempre traz com essa bagagem desse conhecimento dela muito interessante. Então esse é um grande diferencial dela. Por isso que eu já falei dela aqui no canal, inclusive. Já falei do livro O Castelo das Águias dela aqui no canal, né? Então, também, esse é mais um livro dela que eu trago. Fiz também a análise da Ana de Brike, que é a protagonista do Castelo das Águias. Então, assim, ela é uma escritora que, sinceramente, ela é reconhecida pelo mercado editorial, tá? E se você não conhece ela, essa é uma oportunidade excelente para você conhecê-la. Então, sobre o livro, eu trouxe aqui 3 elementos que eu achei bem interessantes, que eu adorei como leitor e como escritor. Então, você também, se é um leitor ou leitora, se é um escritor ou escritora, tem muito a ganhar lendo esse livro, O Caçador. Começando agora a falar esses 3 tópicos. E logo de cara eu posso falar dos contos de fada. A proposta do livro é recontar os contos clássicos da perspectiva do caçador, que, se for para pensar, é a figura assim mais esquecida, né? O caçador, no caso as duas principais lendas do caçador, né, que são a Branca de Neve e os Sete Anões. O caçador, ele é aquele cara que ele tem o dever de matar a Branca de Neve e ele poupa a vida dela. Então essa é uma decisão assim que define a história. Se ele decidisse de fato matar a Branca de Neve, a história seria outra bem diferente, na verdade. E ele some depois disso no clássico, né? Então, o que a Ana faz é basicamente o que aconteceu com ele depois que ele poupou a vida da Branca de Neve. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E, tipo assim, foi um ponto assim, que abriu minha mente. Eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu com ele depois daquilo, sabe? E eu passei também, depois que eu li o livro, né, a me perguntar, e tá bom, e os outros personagens? O que aconteceu com eles? Né? Não só o caçador, né? Mas o vendedor do pé de feijão, por exemplo, o vendedor dos feijões mágicos, que vendeu o feijão mágico pro João. Tipo, da onde esse cara veio? Pra onde ele foi? Sabe? Tipo, é algo que eu fiquei assim, pensando depois disso, né? Enfim, então esse é um ponto, e ela recria assim, esse é o ponto de partida dela. O outro ponto também que eu não posso deixar de citar, do Caçador, é o da Chapeuzinho Vermelho, né? Que a gente só lembra da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mal. Percebe isso? A gente lembra desde primeiro, a gente lembra depois da vovozinha, e o último que a gente lembra é o Caçador. Ele é aquela figura assim que a gente menos lembra. E ele é, tipo, muito. Ele é o divisor de águas em ambos os contos, sabe? Então a Ana pegou esse personagem, o Caçador, e contou e recriou vários contos de fada da perspectiva dele. Tem Branca de Neve, tem a Chapeuzinho Vermelho, tem o Flautista, tem o João Pé de Feijão, tem Rapunzel, tem Cinderela, tem vários, né? Que basicamente é esse caçador, né?
é a perspectiva dele através desses contos de fada, o que é sensacional. Eu adoro isso, adoro essa questão, né, de quando você cria um personagem que ele é ao mesmo tempo o protagonista, mas também é um espectador, você percebe? Um exemplo disso, assim, bem distante, tá? É o Mad Max. Muitas histórias do Mad Max são Mad Max se aventurando, né? São Mad Max explorando o mundo, mas ele, de fato, muitas vezes ele tá, assim, participando da história dos outros, né? Em vez de contando a própria história, né? No caso do Mad Max, ele é meio que esse andarilho também. Então, eu gosto desse tipo de história, que o herói ele tá se aventurando, ele tá influenciando alguns eventos, mas ele também muitas vezes é um mero espectador que está repassando a história, né, eternizando a história. Então essa que é a abordagem do livro, e eu adoro contos de fadas, né? Eu leio para minha filha contos de fadas. Quando eu era criança, adorava mais ainda, né? Hoje em dia eu continuo adorando com outra perspectiva, mas continuo adorando, né? Então, e esse é também um ótimo livro para a gente revisitar os nossos contos de fada. O segundo ponto é o ritmo narrativo desse livro. A Ana acertou em cheio no ritmo da história. Eu até acho que o livro poderia ser maior, né? Quando termina eu fiquei tipo, poxa, podia ter mais história, sabe? Mas a opção dela, a abordagem dela é realmente trazer assim uma leitura mais dinâmica, mais sucinta até. Então, um leitor consegue assim ler esse livro em um dia, talvez, sabe? Sinceramente, dá para você ler assim em um domingo, sentar, ler, né, e você termina ele bem rápido. E é um livro que você começa a ler e você não para mais, porque quando você vê assim, a leitura é tão fluida, é tão bem escrito e é tão você realmente mergulha na leitura, e quando você terminou já uma parte do livro e já curioso para a próxima, tipo, ok, né, e o que aconteceu depois disso, né? Para onde ele foi depois daquilo? E aí você acaba ficando curioso, acaba continuando lendo para descobrir qual foi o próximo passo desse caçador. Então essa leitura é muito assim, a leitura te engole, sabe? É um dos livros que a leitura te engole. Dá para ler em um dia, assim. Eu li em 3 dias porque eu leio devagar, né? Eu tenho déficit de atenção, então eu realmente leio num ritmo assim diferente, sabe? Que eu gosto, inclusive, gosto de ler desse meu ritmo. Então, assim, você não. Aí tem outro ponto. Ninguém vai conseguir ler esse livro em mais de uma semana, né? Porque ele é muito bom, você vai realmente ler e vai realmente engajar nessa história. Então, e eu gosto disso. Eu gosto desses livros que conseguem ir ao ponto, sabe? Eles conseguem nem ser também resumido demais, não é um livro resumido, tá? Mas também não ficar se alongando em assuntos que não tem necessidade de se alongar. Tem alguns livros que eu leio e falo, pra quê? Tá enchendo linguiça, sabe? Um outro livro que eu achei também nesse ponto de ser sucinto, que eu falei aqui no canal também, é o Jucapirama, Marcada para Morrer, do Enéas Tavares. Também é um livro com uma pegada assim sucinta, uma pegada dinâmica, tá? É um livro também que você consegue também ler em um dia ou menos, né? E essa abordagem que eu gosto hoje em dia também, de pegar um livro e devorar ele. E é raro, tem livros que me travam, tem livros que eu leio fazendo esforço. Então, quando eu encontro um livro que eu consigo de fato devorar ele, isso para mim faz toda a diferença. E esses são 2 casos, né? O Caçador, que está em Catarse, e o Jucapirama, Marcado para Morrer, do Enéas Tavares, publicado pela Jambô. Tem também crítica aqui no canal. E o terceiro ponto é o próprio Caçador. Eu falei bastante dele já, mas eu preciso dar ênfase na construção de personagem, que isso faz toda a diferença. Não é só você pegar um personagem e, sabe, guiar a história por ele, porque tem histórias que fazem isso e e acaba ficando raso o personagem, né? O Mad Max que eu citei, ele é raso em muitos pontos. O Caçador não é esse tipo de personagem que ele precisa ser raso para contar a história dos outros. Pelo contrário, ele é um personagem que ele consegue ter assim elementos que você consegue enxergar na pessoa real, porque ele é às vezes um cara mais austero, né? Ele é um cara mais assim meio abrutalhado, sabe? Aquela coisa do cara que... O trabalho dele é um trabalho, assim, de entrar na floresta e caçar, obviamente, né? Mas é um trabalho, assim, de fazer armadilha, né? De matar animais, sabe? De precisar sobreviver. Ele tanto sobrevivia por conta própria, como ele também garante a vida dos outros, né? Quando ele pega a caça dele e vende, ele tá levando um sustento, né, para as pessoas, ele tá tirando o sustento dele, desse ofício dele, mas esse ofício, assim, nada limpo, né? É um ofício, assim, nada também simpático.
E ele precisa fazer. É o trabalho sujo que alguém tem que fazer. Né? Então ele tem esse lado assim, mais bruto, né? Mais endurecido, mas ele também tem um lado de ser audacioso, sabe? Ele tem um lado de ser humano, de questionar, tipo, como assim, né? A rainha mandou eu matar a menina, sabe? Então é esse tipo de dilema moral que, de novo, né? O Caçador tava um baita de um dilema quando ele chegou lá para matar a Branca de Neve e ele tomou uma decisão em cima desse dilema. E esse dilema nunca foi enfatizado, né? Porque, tipo, de certa forma, ele levou ela para matar ela, sabe? Tipo, ele de alguma forma, até um certo ponto, ele ia de fato matar ela. Tanto que ele levou ela para matar e na hora H ele não teve coragem, né? E esse dilema nunca tinha sido explorado com ênfase em um livro que eu tenha lido anteriormente. Então, esse personagem que ele tem essas ambiguidades que são humanas, não é uma ambiguidade incoerente, pelo contrário, são ambiguidades coerentes, esse que é o ponto. Ambiguidades incoerentes dele ser endurecido, mas ele também não ser um monstro, ele também não ser alguém sem coração, sabe? Então ele tem assim vários aspectos dele que são rola assim várias dicotomias nele, esse que é o ponto. E ele se torna muito interessante, ele consegue ser um personagem que você acredita que ele existe dentro dos contos de fada, né? Ele tá ali dentro desse universo que há elementos fantásticos acontecendo, sabe? De várias formas. Ou não, né? Agora que eu tô pensando, a Ana também conseguiu botar assim, bem, bem assim, debatível, né? Ficou bem bem assim, sutil. Ela conseguiu botar os contos de fada de um modo bem sutil na história. Mas eu interpretei tudo como realmente sendo contos de fada literalmente. Enfim. Mas isso é interessante, deve você interpretar de formas particulares em alguns pontos. Enfim. Então, ele é esse personagem que ele consegue existir dentro dos contos de fada, mas ele também consegue se conectar com a pessoa real. Tá? Ele conseguiria existir no nosso mundo real. Isso que eu acho maravilhoso. Um personagem que ele conseguiria ser coerente, conseguiria ser plausível nesse universo de fantasia, de contos de fada, mas também conseguiria existir no nosso mundo real. E é alguém que você poderia conhecer, sabe? Alguém que você poderia sentar à mesa e conversar, sabe? Alguém que de repente você, na estrada, vê aquela pessoa local, né? Que é conhecida naquela região e que tem uma história própria, sabe? Então ele poderia ser ambas as coisas. Ele consegue habitar os dois mundos. E é assim que o leitor consegue se conectar com ele. Acho que é nesse ponto, assim, essa ambiguidade coerente, nessa dicotomia que representa, que você se conecta com ele. Você realmente vê ele, esse herói de contos de fada, mas também vê uma pessoa que poderia ser real. Então a construção de personagem também ficou impecável nesse livro da Ana Lúcia Mereggio. Esses são os 3 pontos em que eu achei que mais me chamaram a atenção, repetindo para encerrar, recapitulando. Essa revisita, né, esse reconto de fadas, essa nova abordagem dos contos de fada, que consegue ser tanto um retorno aos clássicos, quanto também uma lufada de ar fresco nas nossas leituras. Esse ritmo narrativo excelente, dinâmico, sucinto, palatável, que te faz devorar o livro em um dia só. E também o personagem, esse herói, o caçador, também se provou assim, um personagem que é excelente também por conta própria e dá gosto acompanhar essa jornada dele, não só pelo fator curiosidade, né? Enfim, a história do caçador, não só por isso, ele por si mesmo, tá? Se não fosse, mesmo se tirar todos esses elementos que eu falei antes, o personagem em si também continua sendo excelente, por isso que eu achei essa leitura também tão incrível. Então, o link do Catarse tá aqui no About, clica e confere, que é realmente, acho que é a melhor oportunidade para fãs de fantasia, para começar bem o ano, né, e começar bem a década. Estamos no primeiro ano da década, né? Então, assim, para mim foi o primeiro livro que eu li do começo ao fim, né, em janeiro de 2021 e nessa década. E, sinceramente, eu comecei, assim, com chave de ouro. Foi o pontapé inicial, assim, excelente, ideal para o meu começo de década como fã, como leitor e como escritor de fantasia. Então, confere o Catarse, que está excelente. Link na descrição. Clica e confere. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se quer ser alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social. Comenta aqui embaixo quem é o seu personagem favorito dos contos de fada. O meu é o Lobo Mau, essa figura vil, essa figura maligna, essa representação
máxima da maldade, que é o Lobo Mau. Também é uma figura que está em outros contos de fada, não só... Ele também transcende, né, os contos de fada. Então o Lobo Mau, assim, é o meu favorito das fábulas, dos mitos, dos contos de fada especificamente, né, não somente dos mitos, mas dos contos de fada. Mas aqui embaixo, qual que é o seu personagem favorito dos contos de fada? E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, é vídeo mercado editorial e escrita criativa quase todo dia. Então até o próximo vídeo e vem se bar pelo multiverso.